5 atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, nós temos ministrado a palavra de Deus e tem sido algo maravilhoso. Eu creio que Deus nesses dias tem mudado a nossa forma de andar, de caminhar, de viver, porque nós temos sido chamados por Deus para andar na lei do Espírito que gera vida. Nós somos chamados para andar num relacionamento genuíno com o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos falar hoje de 5 atitudes que entristecem o Espírito Santo. Porque nós não queremos entristecer ninguém, principalmente o Espírito Santo de Deus. Não queremos entristecer a nossa esposa, não queremos, porque eu vou dizer para você, se você entristecer a sua esposa ou o seu marido, você tem um grande problema. Não queremos entristecer o chefe, não queremos entristecer os nossos filhos, não queremos. Mas presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Nós vamos ver na mensagem que vai ser pregada, no versículo que nós vamos ler, nós não podemos também entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, verso 30, assim diz o Senhor: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Conforme nós acabamos de ler, o Espírito Santo pode ser entristecido. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz também que nós somos selados. Nós somos marcados. Esse selo na palavra de Deus fala de um penhor, de uma garantia. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. É a garantia que o Senhor Jesus virá nos buscar, a sua igreja, a sua noiva. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós vemos na tradução a mensagem, né? Diz assim, outra versão, diz assim, esse mesmo versículo: não entristeçam Deus, não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de relacionar-se com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Diga glória a Deus. Nós somos chamados por Deus para ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E presta atenção, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que dá glória a Deus, aleluia, exalta ao Senhor. E nós vemos a semana passada como ser cheio do Espírito Santo. Um dos pontos nós falamos, né? E uma das coisas é cantando, entoando louvores, falando. Então presta atenção, você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Adore, exalte, glorifique ao Senhor. Fale a palavra de Deus, declare versículos, cante, louva o Senhor. Num culto como esse, dá glória a Deus, dá aleluia. Se você fala das coisas da parte de Deus, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ter um relacionamento com o Espírito Santo, não queremos entristecer o Espírito Santo. Antes de entrar no ponto sobre entristecer o Espírito Santo, eu quero fazer 3 considerações importantes. E a primeira consideração importante é o seguinte: algumas pessoas, ao ler, por exemplo, Marcos 3:28, diz assim: Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E alguns, eles veem esse versículo, vê esse contexto e diz o seguinte: pastor, eu posso cometer um pecado contra o Espírito Santo, e esse pecado da blasfêmia, que é um pecado imperdoável? A Bíblia fala desse pecado, blasfemar contra o Espírito é um pecado imperdoável. Mas presta atenção, quantos tem o Espírito Santo de Deus aqui? Aleluia. Você não vai cometer mais esse pecado, você não pode mais cometer esse pecado, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Se você buscar estudiosos da Bíblia, o que diz em relação a esse versículo, sobre blasfemar contra o Espírito Santo, é o seguinte: um dos principais papel do Espírito Santo é o quê? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que ouve a palavra, aquele durante toda a sua vida não aceita a palavra, não aceita que o Espírito Santo o convença, esse está cometendo o quê? O pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo está convencendo, ele está falando, a palavra chegou até a pessoa, mas a pessoa simplesmente rejeita. Eu não quero saber da palavra, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Esse cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo.
Jesus diz assim: aquele que confessar Ele diante dos homens, o Senhor Jesus um dia vai confessar diante de Deus. Quantos confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Haverá um dia que o Senhor vai te confessar diante do seu Pai. Esse contexto que foi falado, na verdade, são os fariseus. Os fariseus, eles estavam ali, né, vendo as obras que Jesus fazia, e eles estavam dizendo que as obras que Jesus fazia, operava os milagres, sinais, maravilhas, prodígios, o perdão que era liberado. Ele falava que todas essas obras, os fariseus diziam que eram obras de demônios. Então eles blasfemavam da obra do Espírito Santo. Por isso nunca brinque com as coisas de Deus. Embora você não pode mais cometer o pecado da blasfêmia, porque você tem o Espírito Santo de Deus, nunca brinque com as coisas de Deus, nunca brinque com as coisas espirituais. Eu e você, nós somos salvos, regenerados e transformados. A segunda consideração que eu tenho que fazer para você é que a Bíblia diz assim, que nós somos selados para o dia da redenção. Que dia é esta redenção? É quando o Senhor Jesus virá nos buscar. É quando Jesus, Ele vai vir buscar a sua igreja. É o final de todas as coisas. É quando a chapa começar a esquentar aqui na terra. É o final de todas as coisas. A igreja será levada para estar com Ele na eternidade. A terceira afirmação que eu tenho que fazer importante para você, é a nossa união com o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quando o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você, Ele agora é um só com você. Ele agora entrou dentro de você, Ele mora dentro de você. Não dá mais para saber o que é o seu Espírito e o que é o Espírito Santo de Deus. É uma amálgama, Ele se amalgamou, se misturou. O Espírito Santo de Deus agora habita dentro de mim. Você pode dizer isso? O Espírito Santo de Deus habita agora dentro de mim. E Ele nunca mais vai te deixar. Ele é o selo, Ele é a garantia que o Senhor Jesus virá te buscar. O Espírito Santo de Deus, Ele veio habitar dentro de você. Então presta atenção, você é a habitação de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Quando nós que somos a habitação de Deus nos reunimos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meio dele, ali Ele está, a igreja do Senhor reunida. Tem 2 ou 3 aqui? Tem mais de 2 ou 3? Então nós somos a igreja do Senhor reunida. E eu e você, né, aonde você for, o Espírito Santo de Deus vai conosco. Talvez você no passado serviu uma religião. E na religião é assim, a religião ela prega coisas, e uma religião sempre tem um templo, tem um lugar de se reunir. Mas presta atenção, nós esse lugar não é consagrado, não é sagrado, né? Aqui não é igreja, aqui é um prédio de reunião onde nós nos reunimos. Estamos reunindo aqui, poderemos reunir em um outro prédio, mas quando nós nos reunimos, que somos salvos, regenerados, nós somos a igreja, porque nós somos a habitação de Deus. Na semana passada nós falamos, né, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o nosso companheiro, o Espírito Santo é o nosso parceiro, o Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo deseja viver conosco uma vida de intimidade. Você teve um tempo essa semana diferente para buscar a Deus, de intimidade? Muitas religiões, até muitos crentes, eles olham para o Espírito Santo e eles acham que o Espírito Santo é uma coisa. A Bíblia fala que o Espírito Santo é fogo, sim ou não? Ele se manifesta através do fogo. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo? Eu não sei de que forma você já sentiu o Espírito Santo, mas talvez você já sentiu seu coração queimando, parte do seu corpo queimando. Então nós não buscamos o fogo, nós buscamos o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes se manifesta como fogo, que queima no nosso coração. A Bíblia fala que também ele é o azeite, mas não necessariamente, ele não é um azeite, ele é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Primeiro ponto que nós precisamos saber: entristecemos o Espírito Santo quando a nossa relação com ele é destituída de uma relação pessoal. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Quando fala que é uma pessoa, não é uma pessoa como eu e você. O que caracteriza uma pessoa? Uma pessoa ela tem intelecto, sentimentos, vontades, consciência própria. E a Bíblia mostra para nós que o Espírito Santo de Deus, ele tem intelecto, ele tem sentimentos, ele tem vontade, consciência própria. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai,
Deus Filho e Espírito Santo de Deus. Então ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é co-igual a Deus, ele é Deus, é o Deus que se manifesta em três pessoas, é o Deus que se fez, que veio habitar dentro de nós, o Deus que se fez homem, Jesus, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado. Jesus, ele disse, João 14, eu tenho que ir para o Pai, eu não posso ficar aqui, eu vou, se eu não for, o Consolador não virá. O Senhor Jesus, ele foi, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, que era o Deus conosco, hoje ele está onde? À destra de Deus. No céu está Deus, Deus Pai. Jesus está à sua direita. E o Espírito Santo está onde? Dentro de mim, dentro de você. E o Espírito Santo está dentro de nós, ele quer se relacionar conosco. Presta atenção. Existem muitas igrejas, talvez mais a área pentecostal, vamos dizer assim, que buscam no culto, no prédio, a manifestação do Espírito Santo e o relacionamento com o Espírito Santo. Mas infelizmente, quando sai daquela porta, eles vivem a vida deles como se não houvesse Espírito Santo. Não vive uma vida de intimidade, não vive uma vida de relacionamento. Você fala com você mesmo? Quantos falam consigo? Eu vou fazer isso e tal. Então, nós normalmente falamos com a nossa própria consciência. Você bate um papo com você mesmo, parece loucura, mas isso acontece conosco. Então você, eu vou trabalhar, e lá no serviço eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso primeiro. Então todos nós fazemos isso, né? Nós conversamos com a nossa própria consciência, e nós planejamos e falamos. Mas presta atenção, tem algo mais elevado que você pode fazer. E na verdade, esse é o projeto de Deus para mim e para você. Nós podemos conversar, além de conversar com a nossa consciência, nós podemos conversar com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então é acordar de manhã e falar, Espírito Santo de Deus, esse é o dia que o Senhor fez para a sua glória. Espírito Santo de Deus, hoje eu quero ter novas experiências contigo. Espírito Santo de Deus, me ajuda nesse dia de segunda-feira, que eu tenho que trabalhar e tenho que organizar toda a minha semana. E presta atenção, quando você vive um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, você vai desfrutar de uma intimidade. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar a tudo, irmão. Você precisa vencer o pecado, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Você precisa suportar o seu chefe, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. O que mais que você precisa? Você precisa de sabedoria para desenvolver uma atividade, o Espírito Santo de Deus vai te dar. Tudo que você precisa, o Espírito Santo de Deus, ele está disponível para falar com você, para ministrar ao seu coração. Mas presta atenção, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Primeiro ponto, vivendo um relacionamento despessoalizado, como se ele não existisse, como se ele fosse apenas uma coisa. É como se eu vivesse a semana inteira vivendo minha vida, mas chegasse domingo, glória a Deus, vou para a igreja, aí chega aqui no culto, começa, eu quero viver algo novo, vem Espírito Santo, aí eu começo a buscar a Deus. Eu acredito que o Espírito Santo fala, puxa, eu queria a semana inteira ter um relacionamento, eu queria a semana inteira falar com você. E talvez ele falou em muitos momentos, mas a gente na correria, na agitação, nós não falamos, né? Mas como se falasse, Espírito Santo, deixa que eu faça as coisas do meu jeito, eu toco minha vida. E aí o Espírito Santo não é como a sua mãe, ou como a minha mãe. A nossa mãe, quando nós éramos crianças, né? Quando nós desrespeitávamos ou não ouvíamos a nossa mãe, o que acontecia? Quando você não ouvia a sua mãe, o que acontecia? Gritava, tinha chinelo voador, tinha tudo. Você ia ter que ouvir a sua mãe, ok? Mas o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo quer manter um relacionamento conosco. Você não quer ouvir o Espírito Santo, você não quer direcionamento, você não quer falar com Ele, simplesmente Ele não vai falar. E você vai viver a sua vida. Desculpa fazer a comparação, ela é pobre, mas pode te ajudar. É como você que é casado. Quem é casado aqui? Levanta a sua mão aí. É como se simplesmente você ignorasse sua esposa, seu marido, e viver sua vida. Dentro da mesma casa, não olhasse para ela, não conversasse com ela, e você viver a sua vida. E aí você ignorasse, ela faz lá a janta para você, e você simplesmente, como se não tivesse janta, não tivesse nada pronto, e você mesmo faz uma outra janta, e ela passa para você, você não a vê. E durante todo o dia, toda semana, você vai vivendo como se aquela mulher não existisse na sua casa, ou aquele marido. Irmão, que casamento horrível, que coisa esquisita.
Você casou, você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para o casamento. Alegria, satisfação, conversar, estar junto, abraçar. O que mais você pode fazer, irmão? Tudo isso você está pensando aí, aleluia. É a bênção do casamento. Você foi abençoado com o marido, com uma esposa. Você pode desfrutar da bênção do casamento. Mas presta atenção, tem algo mais poderoso que o seu casamento. A redenção. Você é salvo, você foi regenerado, você é uma nova pessoa. Se Jesus entrou na sua vida, se Jesus, Ele te regenerou, eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você, Ele quer te dar sabedoria, unção, Ele quer te dar graça, Ele quer abrir portas para você, Ele quer direcionar toda a sua vida. Não ignore o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não viva uma vida como se o Espírito Santo de Deus não habitasse dentro de você. Nós vemos em João 16, 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, Jesus dizendo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele vai te guiar a toda verdade. Às vezes nós não sabemos qual é a verdade, não sabemos qual é a direção de Deus para a nossa vida. Às vezes nós não sabemos qual a decisão devemos tomar. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar a toda verdade. O Espírito Santo vai te revelar Cristo. A grande questão da nossa vida é ter Cristo, é viver Cristo, é ver Cristo se revelando em nós. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, mais nós vamos viver uma vida abundante, maravilhosa. Irmão, o que você precisa hoje? Alegria, direção, sabedoria, paciência. O que você mais precisa hoje? O Espírito Santo de Deus, ele já habita dentro de você e ele vai te dar. João 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro é co-igual. Jesus, Ele vai ao Pai, Ele está dizendo o seguinte: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai te dar um igual a mim. Só que é diferente, só uma questão que é diferente. Eu estou do seu lado. Jesus podia estar em um lugar só ao mesmo tempo, mas hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Muitos homens milionários, com muito dinheiro, com muito poder, com muita fama, se eles não conhecerem a Deus, Jesus não salvar essas pessoas nunca vão sentir o que você pode sentir de graça. Presença de Deus, glória de Deus, conhecer a verdade, ter a paz que excede a todo entendimento. E eu vou dizer para você com a maior consciência possível, eu tenho certeza que essas pessoas trocariam tudo que ela tem por aquilo que você tem. Mas elas ainda não foram convencidas pelo Espírito Santo. Tem gente que tem um colchão caríssimo para dormir, mas não tem sono. Existem pessoas que podem comer nos melhores restaurantes do mundo, mas não tem fome. Tem pessoas que elas têm dinheiro, carro, várias mulheres, tem tudo, apartamentos, pode viajar, mas não tem paz. Ela vai lá em Dubai, no prédio mais alto do mundo, ela está comendo no melhor restaurante, ela está no melhor hotel, ela está no melhor apartamento, mas não tem aquilo que você tem. A maior riqueza está dentro de mim e de você. O mundo não pode conhecer. O mundo não sabe do que você tem. O mundo não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aonde o Espírito está? Dentro de mim. O mundo não pode entender, o mundo não pode conhecer, o mundo não tem. Presta atenção, outrora você estava no mundo. E outrora você também não tinha. Você ignorava as coisas de Deus, você vivia a sua vida do seu jeito, você estava preso nos seus delitos e pecados, você vivia uma vida terrível. Parecia boa a sua vida, a minha também. Para as pessoas está tudo bem, tudo feliz, né? Passear, estar com os amigos, dar risada. Talvez você ia no barzinho, talvez você, não sei o que você fazia, mas
diante das pessoas, sorriso no rosto, mas depois em casa sozinho, nosso quarto, nosso travesseiro, somente nós e Deus sabíamos como nós éramos sem Deus, a solidão, a tristeza, a dúvida, tudo que nós tínhamos, nós éramos assim, mas o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós, e hoje, irmão, nós podemos viver a vida plena, cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, presta atenção, irmão, não viva uma vida, sabe, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai entristecer o Espírito Santo se você viver uma vida onde o Espírito Santo é despessoalizado, você não trata ele como uma pessoa. Você não vem para cá para ser cheio do Espírito, você pode ser cheio todos os dias. Você não veio aqui, sabe, para recarregar a sua bateria. Presta atenção, não estamos aqui para recarregar a bateria de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para ser igreja, para buscar ao Senhor. A sua bateria tem que estar carregada todo dia, irmão. É lógico que aqui você pode sentir algo diferente. Aqui você pode receber uma palavra. É lógico que aqui Deus pode mover de uma forma muito diferente, porque são muitas pessoas, muitos irmãos buscando a Deus. Mas presta atenção, o Espírito Santo de Deus quer se manifestar na sua vida todos os dias. Segundo, entristecemos o Espírito Santo quando mentimos ao nosso próximo. Os próximos pontos que eu vou falar, está todos em Efésios 4, que é o que nós lemos, é a base do texto que nós vamos ler aqui, mas nós vamos ver que aqui pega, irmão, porque em Efésios, o que está dizendo para nós, o que mais entristece o Espírito Santo, o que entristece o Espírito Santo está relacionado à nossa vida, o nosso viver com o nosso irmão. Talvez você vai dizer, pastor, você vai falar de algumas coisas, por exemplo aqui, né, quando mentimos ao nosso próximo, você vai ver que todos os pontos que eu vou falar, você fala, pastor, eu achei que coisas que entristeciam o Espírito Santo eram coisas assim mais grotescas, né, o adultério, né, a prostituição, irmão, essas coisas também entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas quando aqui em Efésios está nos ensinando, essas coisas mais grossas, gigantescas, não fazem mais parte da nossa vida. Coisas pequenas, coisas que podem parecer insignificantes, coisa que pode passar despercebido, isso também entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, quando eu minto para o meu irmão, ao mentir para o meu irmão, eu não estou apenas mentindo para ele, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim, Colossenses 3,9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. A ideia aqui desse texto é o seguinte, de roupa, de se despir. O velho homem, você já foi tirado, essa roupa do velho homem já foi tirada. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa. Você agora tem vestes de santidade. Falar a mentira não tem mais nada a ver com você. Falar a mentira tem a ver com o velho Fernando, com o velho Paulo, com o velho G, com o velho homem. Esse é o velho homem. O novo homem que foi transformado, regenerado, ele não fala mentira. Fomos chamados então para falar a verdade. Somos membros uns dos outros. Irmão, imagine, vem aqui uma ilustração na minha mente, né? Imagine se os meus olhos, porque eu sou meu corpo, cada membro do meu corpo. Imagine se cada membro do meu corpo mentir para os membros do corpo. Então, os meus olhos mentirem. Está vendo algo e ele fala, não estou vendo. Ele manda essa mensagem para o meu cérebro. Imagina se a minha mão, né, mentir para o resto do meu corpo, o meu pé. Então o meu cérebro dá uma ordem para ele e meu pé quer sair andando. Então o corpo, ele tem que estar ali, né, tem um cabeça, tem alguém que governa, que tem uma mente. Então o meu corpo, uma mão fazendo algo sozinho, fazendo algo em desacordo, desalinhado com todo o corpo, isso é terrível. Uma pessoa mentindo, ela vai não só mentir, uma mentirinha que eu contei, não tem nada não. Não, presta atenção, quando você mente ao membro do corpo, quando você mente ao seu irmão, você está prejudicando o corpo. João 4,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem fala mentira? É filho do diabo. Eita Deus.
Mas eu sou filho de Deus. Mas presta atenção, você pode praticar coisas que não tem nada a ver com o novo homem. Você pode praticar coisas que tem a ver com o velho homem. Ah, pastor, mas como assim mentira? Vamos lá, vamos entrar em alguns pontos. Tipos de mentira. Primeiro, pessoas que têm palavra dupla. Pessoas que uma hora é sim, uma hora é não. Normalmente, esse tipo de mentira, né, palavra dupla, são pessoas que querem agradar todo mundo. Então, se ela está num ambiente A, ela fala sim. Mas ela sai do ambiente A e vai para o ambiente B, ela fala não. Ela conta uma história aqui, mas 3 minutos depois, com outras pessoas, ela está contando outra história. Aí o Espírito Santo fica vendo isso e fala, mas e agora? Falou ali que não, agora falou que sim. O que é isso? Mentira. Nós não temos que querer agradar as pessoas, todo mundo. Nós não vamos agradar, irmão, não vamos agradar todo mundo, não. Tem pessoas que nós não vamos agradar. Nós somos chamados para agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos chamados para ser sim, sim, não, não. Quando é, quando não é, não é. Então, não precisamos ficar contando muita história. Gente que conta muita história, gente que fala muito. Cuidado, falar muito, daqui a pouco a gente vai ver também. Quem fala muito, cai no pecado. Porque quem fala muita besteira. Quem tenta agradar todo mundo, ficar bem com todo mundo, presta atenção, ele vai ter palavra dupla. Eu e você precisamos ter uma palavra que aquilo que nós falamos, de fato é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos. Você vai, vou. Ah, a pessoa te convida para ir num lugar, você vai, vou. Aí a pessoa sai, a outra pessoa pergunta para você, e aí, você vai mesmo? Vou nada, é só para sair do meu pé. Vai ou não vai? Então, se você não vai, você simplesmente vai falar, não vou. Por quê? Porque não. O brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem dificuldade de falar não. Né? E o brasileiro tem outro problema, né, pastor Heribilto? Ele entra muito na vida dos outros. Esse dia eu, pastor Heribilto, estava indo almoçar, aí estava lá, eu e ele conversando, daqui a pouco tem um cara que entrou no meio de nós e começou a entrar na nossa conversa. Falei, é só no Brasil que acontece isso. A gente não conhece a pessoa. E ele entrou na nossa conversa, começou a falar com a gente. Eu falei, mas quem que é esse cara? Nunca vimos na face da terra, coisa de brasileiro. Então, nós, às vezes, queremos agradar as pessoas, né? Às vezes, as pessoas querem saber o porquê das coisas. Me empresta o seu carro? Não. Por quê? Porque não. Simplesmente assim. Então, posso ir na sua casa? Não. Por quê? Porque não. O brasileiro, às vezes, ele é muito melindroso. Né? Em outras culturas, né? Cultura europeia, seja onde for, né? Americana, se você vai ver que não é não, sim é sim. Né? Então, nós aqui brasileiros, às vezes, ficamos tentando, né, ajeitar as coisas. Não, sabe o que é? Aqui minha esposa, aqui meu marido, aqui o governo. Não, irmão, é sim, sim, não, não. Outro tipo de mentira, né? Pessoas que acrescentam a própria opinião a um fato. Às vezes nós vamos falar de algo, e nós vamos relatar algo que aconteceu, mas aí a gente pega um pouquinho da nossa opinião e joga junto. E aí é como se aquilo fosse verdade. E pessoas assim às vezes têm problema, sabe por quê? Porque a pessoa acrescenta a opinião dela ao fato, e aí de repente ela acrescentou uma opinião que virou um fato, numa conversa, num diálogo, e agora aquilo lá gerou um problema. Aí fala, então se a pessoa fez isso, se a pessoa falou isso, nós precisamos sentar todo mundo de frente, vamos resolver isso aí. Não, mas não é bem assim que ela falou, eu acho que eu entendi errado. Falou ou não falou? Não, eu acho que não foi bem assim. Já virou pecado de mentira. Então, quando nós vamos falar, irmão, nós precisamos ser precisos naquilo que nós falamos. Nós precisamos tomar cuidado nas nossas palavras, porque nós não podemos falar das coisas acrescentando aquilo que é a nossa opinião. Nós precisamos falar daquilo que é fato, principalmente quando nós vamos falar das pessoas. Então, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu coloco minha opinião nos fatos, eu estou presumindo que a pessoa falou, presumindo que a pessoa disse, presumindo que a pessoa pensa, e sabe o que é isso? Maledicência. É falar mal das pessoas. O que é maledicência? Resumindo, é a língua de cobra. É a língua venenosa. Sabe por quê? Porque a pessoa vai lá e põe a opinião dela, só que a opinião dela prejudica a outra pessoa. Quando eu faço isso, a língua de cobra prejudica o corpo de Cristo. Às vezes é melhor não falar, irmão. Às vezes é melhor falar, não sei, não quero entrar nessa questão, deixa a pessoa para se resolver. Amém? Terceiro tipo de mentira, pessoas exageradas. Conhece alguém assim?
Quantos tinham lá? 500. Só 200, irmão. Quanto tempo você demora para ir daqui até sei aonde? Ah, eu vou em 5 horas. Irmão, mas todo mundo vai em 12. Como você consegue em 5? Então, quando você é muito exagerado, isso é muito ruim. Porque pessoas exageradas, né? Quando você se relaciona com pessoas exageradas, você já não começa a saber o que é verdade, o que não é. O que ela acrescentou, o que ela não acrescentou. Por isso é melhor a gente falar menos. Então, quando a gente fala menos, a pessoa fala, não, toda vez que ele fala, não é isso, é sempre mais. Então, ele é sempre generoso com as pessoas, mas com ele mesmo, quando ele fala, é menos. Então, imagina que tem uma pessoa que eu pergunto, né? Irmão, quanto você ganha? Ele fala 5 mil. Glória a Deus, que bênção. Tal. Mas aí eu descubro que não é 5, são 3 mil. E aí, ele fala, pastor, eu comprei um carro à vista. Eu falo, que bênção, irmão. Deus me prosperou, eu comprei o carro à vista. Aí depois eu descubro que é parcelado. Boletão. E aí, a pessoa não vem para uma reunião, não participa, e fala, pastor, meu carro quebrou. Aí eu descobri, não, é que ele estava no shopping com a esposa. Aí depois ele fala, pastor, minha esposa está doente, está quase morrendo. Aí depois eu fico sabendo que era uma gripezinha. Pergunta, é fácil se relacionar com essa pessoa? Não, porque ela exagera em tudo que ela fala. Aí o dia que essa pessoa estiver morrendo, o que eu vou pensar? Tá nada, tá. E aí, então, pessoas exageradas é pecado da mentira. E isso destrói relacionamentos. Porque ela nunca vai ser precisa naquilo que ela fala. Quarto tipo de mentira, pessoas que omitem. São pessoas que falam somente aquilo que convém. Pessoas que nunca falam a história inteira. É o tipo de pessoa que fala, peguei a corda. Aí você fala, pegou a corda. Mas depois você descobre que depois da corda tinha um cavalo. E aí você depois, com o tempo, você descobre que tinha uma sela. Aí depois você descobre que tinha uma charrete. E que lá tinha um baú. E que o baú tinha ouro lá dentro. Mas qual que foi a notícia que ela deu para mim? Peguei uma corda. Às vezes, irmão, nós, em algum momento da nossa vida, podemos fazer isso, omitir a verdade. Aconteceu isso, eu fiz isso, e é isso. Mas são pessoas que omitem para quê? Para não ter problema. Omitem, talvez, para ter vantagem. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso destrói relacionamentos. Nós somos pastores. E tem uma pergunta que mata todos os pastores, e que todos os pastores fazem para outros pastores. Quantos membros tem na sua igreja? Quantas pessoas tem no seu culto? E no seu círculo de relacionamento existem perguntas que são feitas também, né? Os seus amigos lá, né? Quantos você já bateu a meta? Quanto você vendeu? Então, são perguntas que às vezes são feitas, né? E às vezes as pessoas, elas mentem, omitindo. Nós somos uma igreja em células. E às vezes, né? Nós vemos a célula lá acontecendo, e aí o irmão fala, pastor, fiz uma célula que foi poderosa, tinha 30 pessoas. Aí você olha no fundo, lá tem um bolo. Fala, é aniversário, não é célula, é aniversário, está a família dele inteira lá. Que legal que fez do aniversário, talvez um evento de colheita, mas essa não é a realidade. Essa foi uma festa de aniversário, que foi toda a família, e que talvez não teve célula coisa nenhuma. As pessoas só foram lá, comeram coxinha, se divertiram. Não é célula, é festa de aniversário. Sendo uma igreja em célula também tem outros problemas. Às vezes, se nós pastores não ficarmos bem perto da rede e acompanhar, isso já aconteceu no passado, em proporção pequena, mas aconteceu. Você acha que tem uma célula, mas aí depois você descobre que é uma celulose, só no papel, porque fisicamente ela não existe. E se você deixar a coisa andando, depois vira uma celulite, um problema. Então, por quê? Porque as pessoas às vezes omitem a verdade. Irmão, nós estamos aqui para andar na verdade. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, nós vamos orar para acontecer. Nós não precisamos omitir a verdade. Você pode falar toda a verdade. Diga glória a Deus. Terceira coisa que entristece o Espírito Santo de Deus é quando nós damos lugar à ira prolongada. Quem tem problema com a ira aqui? Senhor, nós temos muitos anjos visitando nós nessa noite, aleluia. Obrigado, Senhor.
A Bíblia diz assim, Efésios 4:26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, presta atenção, a Bíblia diz aqui que existe uma ira que não é pecado. Nós chamamos de indignação, né? Mas quando é indignação mesmo. Então, às vezes, nós temos que ficar indignados com algumas situações. Então, eu vejo algo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, que eu não aceito. E aí eu falo, não, essa situação vai ter que mudar. Nós vamos ter que resolver essa questão. Então eu não vou para o lado do pecado, eu vou canalizar o sentimento que está vindo dentro de mim, de indignação, para resolver essa questão. E eu vou buscar sabedoria, graça de Deus, para que aquilo seja resolvido. Jesus mesmo, ao entrar no templo, ele viu lá todo mundo vendendo, né, e enganando. Jesus foi lá, pegou um chicote, né, e saiu rodando e expulsando todo mundo. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava indignado com os fariseus, indignado com aquilo que eles estavam fazendo ali com a casa do Senhor. Jesus pecou? Não, ele estava indignado. Irmão, não vai sair batendo ninguém na igreja não, em nome de Jesus, aleluia. Pastor, estou indignado. Não, não faça isso. Moisés é um exemplo que ele se irou. Irmãos, tem momentos que nós nos iramos, que nós temos grandes problemas. Moisés, ele já estava sem paciência com o povo. Já 40 anos no deserto, povo teimoso, povo murmurador, e Moisés ali com cerca de mais de 2 milhões de pessoas, e aí aquele povo só reclamando, Deus cuidando deles, né? Deus colocava uma coluna de nuvem sobre eles durante o dia, para que o sol não matasse eles. À noite o Senhor tinha uma coluna de fogo de glória para aquecê-los, porque o deserto de dia é muito quente, de noite é muito frio. O Senhor mandando para eles todo o suprimento que eles precisavam, e o povo reclamando. Chegou uma hora que o povo queria beber da água, e na primeira vez Deus falou para Moisés que ele podia bater na rocha. Ele bateu, saiu água. Da segunda vez, ele já estava sem paciência. Deus falou, fale a rocha. Ele falou, vou falar nada, não aguento mais. Bateu na rocha. A Bíblia falou por causa que ele se irou. E ele bateu na rocha, ele não pôde entrar na terra prometida. Depois de 80 anos, 40 anos no deserto, depois de 80 anos, Deus falou o seguinte, porque você se irou, você vai só ver a terra prometida, mas você não vai pisar, você não vai entrar. Irmão, é sério, tem coisas que nós perdemos na nossa vida por um momento de ira, de raiva, de cólera. Conheço pessoas que perderam o casamento, porque se iraram, bateram na rocha, entendeu? Bateu na rocha, perdeu o casamento. Conheço pastor que descarregou toda a ira sobre uma pessoa importante da sua equipe, e depois que soltou toda a ira, descobriu que ele não era o culpado do problema, foi pedir perdão. A pessoa falou, está perdoado, mas não tem mais como caminhar junto, porque o que você fez, vamos cada um caminhar para o seu lado. Presta atenção, a ira pode destruir a sua vida. A ira pode tirar coisas de você importantes. Caim, ele ficou irado, ele ficou com inveja do seu irmão. A ira levou à morte. Quando nós olhamos para Potifar, estou falando personagem da Bíblia aqui agora, Potifar ele ficou irado. A mulher de Potifar falou que José tinha tentado ali, né, agarrar sua esposa e manter a relação com ela. A mulher mentiu, Potifar ficou irado. Todo homem ficaria irado de saber que um cara tentou, né, tocar na sua esposa. Potifar ficou irado, mas presta atenção, não era verdade. Por isso aprenda, sempre escute os dois lados. Nunca tenha uma atitude diante de uma situação de ira. Sempre que você estiver irado, aguarda, espera, baixar a ira para você resolver a questão. Vai orar, vai buscar a Deus para que depois você possa resolver. Porque eu e você, no momento da ira, nós podemos fazer coisas erradas. Você já fez alguma besteira na hora da ira, irmão? Estou falando do trânsito agora. No trânsito, já fez alguma coisa errada no trânsito? Estou falando da sua esposa. Lembra da dona, sua esposa? Já fez alguma coisa errada também? Seu maridão, no momento de ir, as mulheres não ficam iradas. As mulheres são super tranquilas. Mulheres da água viva, rapaz. É assim, um domínio próprio. É um negócio fantástico.
As outras mulheres, né, que não são membros dessa igreja, a mente delas são aceleradas, pensa 500 coisas ao mesmo tempo, elas acham que já falou, que já fez, e cobram os maridos, os filhos, e não, as outras mulheres dessa igreja são tudo uma bênção, irmão. Aleluia. Tudo tranquila, aguarda, as mulheres sábias, falam, meu marido ainda não fez, mas ele vai fazer, tranquilo. Ele não me ouviu ainda, não me atendeu, mas eu vou dobrar meu joelho aos pés da cruz. E Jesus vai levar e fazer para mim. Essas são as mulheres dessa igreja aqui, irmão. A igreja que o pastor Silvio e eu, nós somos pastores daí. Tudo mulheres sábias. Diga glória a Deus. Não bata na rocha. Vou contar um segredo para você, mulheres. Será que eu conto, homens, para elas? Segredo? Presta atenção. O homem tem um sério problema. Quando o homem é confrontado com ira, ou seja o que for, o homem trava. Aí ele, estou falando de homem. Certo, Wagner? Nós, assim, homem, caminhoneiro, né? Homem de verdade. Então, quando a mulher vem bater de frente com o homem, tem uns que choram, tem uns que vão para o quarto chorar. Eu não estou falando desse, estou falando de um homem. Quando a mulher bate de frente com o homem ele simplesmente fala, ele emburra, ele empaca, ele fala, não vou fazer. Qual que é a direção, né? O que Deus falou para a mulher? O homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mas fala que a mulher deve submeter ao seu marido como a igreja submete a Cristo. A maior dificuldade da mulher é submeter, por isso foi essa ordem dada para você, mulher. E a maior dificuldade do homem é amar. E aí foi a ordem direcionada. Mas o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, mulher. Mulher, você tem um poder nas mãos que você não tem ideia. Você consegue fazer o seu marido fazer qualquer coisa que você queira. Então, se você usar de sabedoria, da graça que Deus te deu, né, do casamento, do seu corpo, de você for mulher para o seu marido, você consegue tudo. Mas se você gritar com ele, bater de frente com ele, se é homem de verdade, ele empaca. Se ele vai chorar, traz ele para nós, para a gente orar por ele ali. Pastor Adilson, pode trazer que o pastor Adilson resolve. Tem uma salinha ali. Pastor Adilson, ele está com cinto aí, Adilson, na calça? Está com cinto na calça, ele resolve. Pode trazer para ele. Uma vez ele fez isso no rapaz do encontro, aleluia. Resolveu, virou homem, casou, né? Glória a Deus, aleluia. Então eu e você não podemos, também temos que tomar cuidado com a ira. Nós homens temos problema com ira também, sim ou não, irmão? Já respondeu alguma vez a patroa de uma forma dura? Já disciplinou seus filhos às vezes na hora da ira? Nunca se disciplina filho na hora da ira. Na hora da ira, nós homens, as mulheres também, a ira é complicada. Na hora da ira nós podemos fazer coisas que nós não deveríamos. Existem 3 tipos de ira: ira carnal, a ira que nós chamamos de santa, que é a indignação, e a ira de Deus. Então eu e você, em algum momento podemos ter a ira carnal. E isso entristece o Espírito Santo. Em algum momento nós podemos ficar indignados. Eu lembro agora de Martin Luther King. Ele ficou indignado ao ver a diferença entre o negro e o branco. E isso gerou uma indignação nele. E ele disse, eu tenho um sonho de ver a América, o negro e o branco se relacionando. Então, Martin Luther King, ele causou uma revolução, porque ele teve uma indignação. Então Deus ele pode colocar santas indignações em você, e essas santas indignações podem fazer uma grande diferença na sua casa, na sua família e na sociedade. Mas a ira, irmão, a ira, pecado, ela sempre vai destruir a sua vida. A palavra de Deus diz que a ira tem validade. A Bíblia diz assim, não deixa se pôr o sol sobre a vossa ira. Que hora que se põe o sol? 18 horas. Irmão, você não pode dormir irado. Eu e você não podemos dormir brigado com a esposa. Jovem, você não pode dormir irado com os seus pais. Pais, você não deve, tá vendo? Tem criança, tem filho falando, ai meu Deus do céu. É isso mesmo, a Bíblia diz. Saul, ele foi dormir irado. Davi, né, havia matado Golias. E aí as mulheres começaram a gritar, né? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Saul ficou cheio de raiva, cheio de inveja, queria matar Davi. E a Bíblia diz que ele foi dormir desse jeito,
magoado, chateado. Sabe o que aconteceu? Demônios se apoderaram dele. Quando eu e você dormimos brigados, irados, sabe o que acontece, irmão? Por exemplo, no casamento, eu começo a abrir porta para quem? Para o adultério, para destruir o meu casamento. Então, eu e você podemos tomar uma decisão hoje. Eu não vou dormir nunca brigado com a minha esposa. Eu não vou dormir nunca brigado com os meus filhos. Se eu tenho que resolver uma questão, eu vou resolver antes do sol se pôr. Porque todos os dias eu vou acordar zerado. Eu vou dormir zerado e vou acordar zerado na presença de Deus. Amém? Você fica nervoso todas as vezes que é frustrado. Então vamos ver alguns exemplos de ira, né? Ficamos irados, e você pode ficar irado todas as vezes que você é frustrado. Às vezes, irmão, as coisas não vão sair como nós queremos. Na verdade, a maior parte das coisas não vai ser da forma que a gente quer. E aí, quando as coisas não são como nós queremos, o que você faz? Fica de bico, fica irado, fica triste, chora. Irmão, essas coisas são as coisas de criança. Nós temos que saber e também temos que treinar nossas crianças para saber que a vida não vai ser justa. Na vida muitas coisas não vão acontecer como nós queremos. Então, às vezes nós vamos nos frustrar, mas presta atenção, não devemos ficar irado. Diga glória a Deus. Você fica nervoso quando falta dinheiro. Irmão, quando você recebe, quantos ficam felizes quando o dinheiro cai na conta? Todo mundo, irmão. Então falar que você não fica feliz, você fica feliz, fala, graças a Deus. Se você pagar todos os boletos e sobrar dinheiro, você fala até em línguas. Baixou coragem. É ou não é? Mas pergunta, quando acaba o dinheiro, acaba a sua alegria junto com o dinheiro? Quando você tem que tratar de dinheiro com a sua esposa, dá fight. Começa lá, briga, discussão. Então, se eu e você temos problema de lidar com dinheiro, de falar com dinheiro, irmão, nós temos problema com ira. Eu e você temos que, às vezes, irmão, dar risada do problema. Por quê? Porque eu não vou deixar que o dinheiro, eu não vou deixar que uma situação mude o meu humor. Eu não vou deixar que o dinheiro destrua o meu casamento. Então, se por algum motivo você ou eu estamos passando por um momento de dificuldade financeira, nós precisamos saber que Deus vai dar a provisão, Deus vai dar o caminho. E presta atenção, é uma experiência minha. Quando o diabo encontra uma área, que é uma área fraca da sua vida, é ali que ele vai bater. Se é questão de dinheiro, é ali que ele vai pegar. Porque ele não quer que você ande no Espírito. Ele não quer que você desfrute do melhor de Deus. Ele não quer que você tenha um casamento maravilhoso. Então, se você é uma pessoa que quando falta dinheiro, falta alegria, talvez essa vai ser a sua luta. Esse vai ser o seu deserto. É aí que o diabo às vezes vai tentar tirar você do propósito de Deus. Mas irmão, com dinheiro ou sem dinheiro, se alegre na presença de Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, viva a vida abundante que Deus tem para você. Quando você não corre atrás do dinheiro, quando o dinheiro não é algo que muda o seu humor, aí eu vou dizer para você, o diabo vai falar, eu tenho que achar uma outra área, eu tenho que entrar por um outro caminho, porque esse caminho ele já resolveu. E aí, irmão, você vai poder desfrutar de uma vida abundante. Diga glória a Deus. A sequência espiritual da ira é o seguinte: se em alguns momentos nós ficamos nervosos, é normal. Em algum momento eu e você vai ficar nervoso. Mas se o meu nervosismo é algo crônico, é problema. Tem pessoas que são conhecidos como nervosinho, bomba atômica. Você conhece gente assim? Ixi, não chega perto, não vai falar, não trata com ele, não vai lá. Por quê? Porque é problema. Irmão, ter um chefe nervoso é terrível. Ter um funcionário nervoso, manda embora logo esse cara. Por quê? Porque atrapalha a equipe. Então, a pessoa que já pegou aí uma característica de ser uma pessoa nervosa, uma pessoa que não dá para conversar, uma pessoa que não dá para tratar problemas, isso é algo muito ruim. Se você não se controla espiritualmente, essa pressão, esse nervosismo, isso vai fazer de você alguém iracundo. Isso vai se transformar você em uma pessoa muito ruim, muito chata. Diga misericórdia. Nós vimos que a ira de Saul, depois que Davi matou o gigante, a ira de Saul, a ira adormecida, fez com que demônios entrassem na vida dele.
Então, eu e você não devemos andar irados, eu e você não devemos dormir brigados, eu e você fomos chamados por Deus para viver a vida abundante. Diga glória a Deus. Tem que resolver, irmão, resolve hoje. Você está ouvindo eu pregar aqui para você? Presta atenção. Se você está chateado, magoado, irado com alguma coisa, tome uma decisão agora, nessa pregação. Eu vou resolver essa questão, eu não vou ficar irado. Sabe por quê? Você vai ficar irado, chateado, depois você vai ficar magoado, ressentido, amargurado. Então esse é o processo. Um crente amargurado, terrível. Você não foi feito para viver amargurado, você foi feito para viver a vida abundante. Irmão, você pode estar passando por uma situação muito difícil. Você pode ter perdido seu casamento, você pode ter perdido um filho, seja o que for. Mas presta atenção, seja grato a Deus pelo período que você tinha algo. E agora, se você não tem algo que você gostaria de ter, sabe, seja grato pelo período que você tenha. E fala o seguinte, fala para Deus, independente do que aconteceu, eu vou continuar a minha vida. Eu vou seguir o propósito de Deus. Eu não vou ficar preso ao passado. Tem coisas que Deus tem o poder de restituir. Amém, irmãos? Deus pode restituir casamento, Deus pode restituir o seu ministério, Deus pode restituir você no seu trabalho, seja o que for. Tem coisa que nós perdemos que não vai voltar mais. Então seja feliz e grato quando você tinha, mas não fique amargurado. Existem pessoas, já ouvi pessoas, minha mãe morreu e morri junto com ela, pastor. E aí anos da vida, a pessoa morreu porque a mãe morreu. Não, a sua mãe morreu, você está vivo, você tem um propósito. Não, meu filho morreu, não é normal, não é natural, nós não fomos preparados para perder um filho, uma filha, é algo terrível. Mas presta atenção, se isso vier a acontecer, se isso aconteceu com você, seja grato pelo período que você teve, levanta a sua cabeça e segue a sua vida. Essas coisas não podem te destruir. E aí, no final das contas, essa mágoa, esse ressentimento, é com Deus. Porque no final das contas, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Aí é terrível, irmão. Quando nós olhamos para Deus e questionamos Deus, o caráter de Deus, às vezes nós temos que simplesmente, você não vai ter resposta para tudo, eu não vou ter resposta para tudo. Às vezes eu simplesmente vou falar, Deus, eu não quero a resposta, eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem para mim. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, entristecemos o Espírito Santo quando falamos palavras torpes. A Bíblia diz assim, né? O que palavra torpe? Quando nós vemos no versículo, a Bíblia diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Essa palavra torpe, quando busca no original, é palavra podre, fruto podre. Então, quando eu falo algo torpe, uma palavra podre, então já comeu uma fruta podre? Hoje meu filho mesmo, né? Ele estava, eu dei risada, ele estava mexendo no celular comendo uva, mexendo no celular comendo uva. Ele está ali, aleluia, não sei se podia falar. E aí daqui a pouco vem ele com a boca tudo embolando, correu para o banheiro e cuspiu. Falei, o que foi? Eu falei, eu não sei, eu comi alguma coisa que eu devia comer. Fruta podre, eu falei, devia ter alguma coisa estragada, uma uva, sei lá, você não viu e comeu. Então, quando nós falamos algo que é torpe, então, tipos de palavras torpes. Primeiro, que não deve estar na sua boca, que não deve estar na minha, porque entristece o Espírito Santo. Palavrão. Irmão, crente não fala mais palavrão. A nossa boca foi lavada pelo sangue de Jesus. Não, pastor, mas estou sozinho lá no banheiro. Não está não, o Espírito Santo de Deus está com você. Estou lá no meu quarto sozinho, estou vendo. Irmão, até para assistir filme às vezes é difícil. Você está assistindo o filme, está bom lá, está tudo acontecendo lá, aquele momento lá. Eu gosto de filme policial, é o que mais tem palavrão, meu Deus. Mas aí você fala, como que eu assisto esse negócio? É muito palavrão. Pastor, mas eu não posso assistir? Eu vou dizer para você, é difícil. Entristece o Espírito Santo. Depois de você assistir um filme com muito palavrão, o filme é legal, o momento talvez foi bom, mas talvez você sinta o que eu sinto. Fala, vou orar, Espírito Santo, puxa, que filme ruim, né? O filme foi bom, mas essa parte é muito ruim.
Mas, irmão, nós estamos no mundo, e não adianta a gente achar que lá na série da Netflix vai estar tudo perfeito. Não vai estar. Às vezes a gente vai assistir, às vezes a gente vai ter que passar para frente algumas cenas. Por quê? Porque aquilo entristece o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Outra palavra torpe, gírias indecentes. Tem coisas que o mundo fala, ou que nós falamos no passado, que não tem mais nada a ver com a gente, né? Às vezes palavras que têm duplo sentido, uma brincadeira, uma piada, né? Que tem um ar de indecência, né? De algo impuro, mas ao mesmo tempo não é. Irmão, crente não fala essas coisas. Isso jamais deve estar na minha boca, na sua boca. Terceiro, crítica ferina. O que é isso? Depreciar as pessoas, diminuir as pessoas. Irmão, essa pessoa que está do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus. Eu não devo, você não deve. E às vezes nós não depreciamos, né, na conversa e tal. Às vezes é na brincadeira, na piada. Nós devemos, os homens gostam muito de piada, né? Apelidos, né? Cabeção, né? Então, quem joga bola sabe, cada jogador de futebol tem um apelido. Mas, né? O pastor Chico falou, um cara que chegou agora no clube, lá está lá, o apelido dele é Bundinha. Como é que chama o cara por esse nome? Não dá. Aí você tem que perguntar, cara, fala o seu nome. Aí talvez você vai ser o único que vai chamar ele pelo nome. Mas sabe, nós não vamos depreciar as pessoas. Qual é o seu nome? Seu nome é importante. Seu nome tem um significado. Seu nome foi dado por Deus, ainda que possa parecer que não. Você fala, não, pastor, esse nome minha mãe ou meu pai não estava muito bem, não. Mas vou dizer para você, foi Deus, irmão, aleluia. Não tem coisa, estudos dizem que não tem coisa melhor do que a gente ouvir o nosso nome. Você tem dificuldade de guardar o nome das pessoas? Temos que se esforçar, porque não tem melhor coisa do que você chegar num lugar e a pessoa te chamar por um nome. Irmão, tem lojas que investem muito dinheiro. Você vai em outros países, né? Tem reconhecimento facial. Você vai entrar na loja, tem reconhecimento facial e já aparece para a vendedora qual é o seu nome. Então, agora que você entra na loja, tem o reconhecimento facial, já sabe que é Adilson, o vendedor, porque você entrou lá uma vez e vai falar, Adilson, seja bem-vindo. Faz 3 meses que você não vem na loja, já sabe a sua ficha. Aí você fala, qualquer atendente chegou lá, chama pelo nome, fala quanto tempo você não veio, fala toda a sua vida. Você fala, uau, que atendimento. Então presta atenção, eu e você devemos tratar o nosso irmão jamais falando de críticas. Nós somos diferentes, irmão, você tem qualidade, sua mulher tem qualidade, seus filhos têm qualidade. Cuidado, porque às vezes a gente fica focado no defeito, mas nós temos qualidades. Busque elogiar as pessoas, busque elogiar os seus filhos, busque elogiar o seu cônjuge, busque elogiar os seus amigos. Irmão, no mundo não é assim. Quando você começa a elogiar as pessoas, né? As pessoas acham que nós somos diferentes. E nós somos mesmo, diga glória a Deus. Quarto, falar demais. Mateus 5,37 diz assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Um sábio disse o seguinte, nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos e apenas uma boca, para quê? Ouvir mais e falar menos. Uma pessoa que não é sábia, quando ela fica com a boca fechada, ela parece sábia. Então, você quer parecer sábio, irmão? Fala menos. Pensa mais, reflete mais, ouve mais. Mas eu sei, é o nosso defeito, é o meu, é o seu. Às vezes nós julgamos, nós falamos, nós pensamos, nós achamos, antes de ouvir. É assim na sua casa, não é? Seu marido, sua esposa, você nem ouviu a história toda, você já chegou na conclusão, você já tem a resposta pronta. Fala, não, mas não é disso que eu estou falando. Essa semana mesmo, estava numa reunião, pastor Heribilto, e aí uma pessoa foi dar uma opinião de uma estratégia, como ia fazer para resolver uma questão de uma liderança de um grupo de louvor aqui. Aí uma pessoa começou a falar, não, eu tenho uma ideia, se a gente fizer, a hora que ela falou, se a gente fizer, um falou, não vai dar certo. Aí todo mundo na reunião falou assim, mas como assim? Aí ela falou, continua falando então o que eu ia falar. Não, não vai dar certo, porque não tem outro jeito e tal. Aí ele falou, então, mas continua falando o que eu ia falar. Ele falou, não, não vai dar certo, não tem nada que vai dar certo para resolver isso. Mas fala o que eu ia falar. Foi divertido eu assistindo isso. E aí a pessoa deu opinião, e sabe o que aconteceu? O que ela falou foi a solução para aquela questão.
Alguns do louvor estão aqui, sabem do que eu estou falando, eles estavam na reunião. Por quê? Porque às vezes nós não esperamos a pessoa falar, não esperamos a pessoa concluir, né, o raciocínio. E quanto mais velho nós ficamos, isso vai piorando. Parece que a gente já sabe de tudo, parece que a gente já sabe aonde a pessoa vai chegar. Mas, irmão, nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Provérbios 10, 19 diz assim: na multidão de palavras não há falta de pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Na multidão de palavras não há falta de pecado, porque quem fala muito, ele vai contar mentira. Quem fala muito, ele vai aumentar. Quem fala muito, ele vai pôr opinião. Quem fala muito, vai ter uma multidão de pecados. Mas o que modera os seus lábios, a Bíblia diz, Provérbios diz que é sábio. Diga glória a Deus. Quinto, zombaria e bullying. Efésios 5,4 diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, algo obsceno, né? Algo que às vezes tende para a imoralidade, conversas tolas, conversas vazias, conversas sem propósito. Quando 2 pessoas, 3 pessoas ficam conversando coisas sem propósito, vai cair também no pecado. Gracejos imorais, né? Então, às vezes, né, você está com pessoas se relacionando no trabalho, seja o que for, às vezes acontece comigo, acontece com você, né? A pessoa solta um gracejo, solta uma fala, né, que é dúbia, e se você for na da pessoa, você entra, você responde, você fala, você continua, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é filho de demente, de louco, você não entra na conversa. Fala amém, obrigado, tchau, vou embora. Então, cuidado. Essas práticas, tudo isso que eu falei, bullying, todas essas práticas, são práticas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para viver a plenitude do Espírito. Nós somos chamados para viver um relacionamento com Ele. Quinto e último, entristecemos o Espírito Santo quando não temos um coração perdoador. Efésios 3,32 diz assim: antes, sedes uns com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Como também Deus em Cristo nos perdoou. Então eu e você não podemos, ter falta de perdão. O perdão não é uma opção, o perdão é uma necessidade. O perdão é algo que eu e você precisamos simplesmente liberar. Às vezes, é o meu sentimento, é o seu sentimento. Pastor, mas aquela pessoa não merece o meu perdão, porque olha o que ela fez comigo. De fato, não merece. E o perdão é para quem não merece. Quem já orou o Pai Nosso aqui? Conhece o Pai Nosso? Oração deixada por Jesus. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí quando fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Você já orou essa parte? Você ora com tranquilidade essa parte? Deus, me perdoa assim como eu perdoo o meu próximo. Deus pode te perdoar como você perdoa as pessoas? Boa pergunta. É a oração modelo, é o padrão para nós. A falta de perdão, ela causa muitas coisas: mágoa, ressentimento, amargura. Então, conta-se, né, que no passado havia tribos indígenas que, quando alguém cometia um homicídio, a pessoa que matou a outra pessoa, aquela pessoa morta era amarrada sobre as costas dessa pessoa que cometeu o homicídio, e a pessoa morta, ela ia se decompondo, e bichos ia comendo o corpo da pessoa se decompondo, e também ia comendo o corpo dessa pessoa que estava viva. A punição de ter matado uma pessoa. Pastor, o que isso tem a ver? É isso que acontece comigo e com você. Quando nós não perdoamos uma pessoa, nós carregamos essa pessoa nas costas. É um defunto que está nas nossas costas. A falta de perdão, você pode estar lá na praia, no final do ano. É para você estar tranquilo, no mar, numa cadeira, tomando ali, chupando o seu sorvete, comendo um camarão, tranquilo. Mas você está lá, quem que te visita? Aquela pessoa que você não perdoa, ela vem. Aí você está com a sua família, desfrutando de um momento legal. É um almoço, um jantar gostoso. Mas quem vem? O defunto.
Presta atenção, hoje você precisa perdoar essa pessoa. Ela não merece, mas eu quero dizer para você, você também não merece viver uma vida ruim dessa forma. Libera essa pessoa hoje em nome do Senhor Jesus. Tira essa pessoa, sabe, que tem magoado seu coração, seus sentimentos, independente do que aquela pessoa fez. Irmão, libera essa pessoa hoje. Teve uma moça uma vez que procurou o pastor Silvio no final do culto. O testemunho dela é interessante, assim, pela obra que Deus fez. Até a esposa de um pastor nosso que hoje está no interior. Mas quando ela veio para cá, que tinha acabado de se converter, foi pregada uma mensagem que foi falado sobre o perdão. E aí, na hora que foi ensinado, foi falado sobre o perdão, e foi dito, você não pode carregar ninguém, você tem que tirar essa pessoa e tal. E aí no final do culto ela procurou e falou, eu não posso, eu não consigo, não merece. É o seguinte, tal pessoa, fulano de tal, um vizinho meu, ele matou meu irmão. Vizinho, matou o irmão dele. E o vizinho que matou passava de vez em quando na frente dela, na casa dela. E ela sabia que aquela pessoa tinha matado, mas de alguma forma não ficou presa. E todo mundo sabia que era ele que tinha matado. E ela falou, eu não perdoo, eu não consigo. E aí passou por todo um processo de oração e tal. Mas com muita luta e com muita dificuldade. Ela não conseguia nem falar o nome da pessoa. Mas aí, orando e ali e tal, ela foi e liberou perdão. Eu perdoo o fulano de tal por ter matado meu irmão. Até ela liberar perdão, ela não conseguia dormir, ela não conseguia viver a vida dela. Mas a partir do dia que ela decidiu perdoar, ainda que era algo terrível, a partir daquele dia ela começou a dormir, ela cresceu espiritualmente, ela continuou na igreja local, ela avançou. Hoje é esposa de um pastor, de um dos nossos pastores. Somente Jesus pode fazer isso. Se por algum motivo você tem mágoa, rancor, ressentimento dentro de você, você não pode viver mais dessa forma. Hoje eu declaro em nome de Jesus, é o último dia que você vai viver isso. Esses são os últimos minutos. Você hoje vai tomar uma decisão simplesmente de perdoar. O perdão é maior do que a mágoa, libere ele. O perdão traz cura, você vai adoecer com essa mágoa, então libere o perdão. O perdão não é fácil, mas é algo vital. Se você liberar o perdão, você vai ter saúde emocional, vigor espiritual. O perdão vai ser uma faxina dentro de você, da sua alma. O perdão vai restaurar a sua alma. A mágoa vai te afundar, mas presta atenção, o perdão vai te liberar para você viver em plenitude. O perdão é uma obra da graça, não é fruto de você ser alguém dócil, de ter uma personalidade legal, não. O perdão é algo que foi colocado por Deus na sua vida. Você hoje pode liberar perdão. O Espírito Santo de Deus diz, não entristeça, a palavra de Deus diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça, com mentira, com ressentimento, com mágoa. Você foi chamado por Deus para viver